E aí, galerinha? Hoje nós vamos estudar ondulatória. Gente, um assunto que cai no Enem, mas é bem cobrado, tá? O que seria para vocês essa ondulatória? Gente, primeiro, você tem que entender que onda é a energia se propagando em um meio material ou não. E, na verdade, uma perturbação foi gerada. E essa perturbação foi gerada por uma fonte. Então, uma fonte gera uma perturbação. Essa perturbação se propaga em um meio material ou não. Aí a gente vai discutir que tipo de onda é. Tá bem? Mas, veja, onda não transporta matéria. Onda transporta energia. Não transporta matéria. Agora, veja. Aqui nós temos, olha, exemplos de onda. Eu tenho aqui uma onda transversal, unidimensional, através de uma corda. Eu tenho aqui uma onda bidimensional, se propagando na superfície da água. Eu tenho exemplos de onda. Vejam que essas duas ondas são ondas mecânicas, que a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês. Tá bem? E aqui eu tenho para conversar um pouco sobre a natureza da onda. A onda ela pode ser mecânica, a onda ela pode ser eletromagnética. Aí você vai dizer, e aí, Montalvão, qual a diferença da mecânica para a eletromagnética? A mecânica precisa de um meio material. Se não existir meio material, nós não temos onda mecânica. Então, veja, precisa de um meio material para a sua propagação. Agora, a eletromagnética, ela não precisa de um meio material. Professor, então a eletromagnética pode ter no espaço? Sim, eu não preciso de meio, tá? Então, no vácuo, tem onda eletromagnética? Tem. Agora, cuidado. A onda eletromagnética, ela se propaga em certos meios materiais. Por exemplo, o raio-x, que a gente vai discutir com vocês hoje. O raio-x tem limitação ao chumbo. Então, ele não se propaga no chumbo. Por isso que um operador de raio-x arruma você, encosta, manda respirar e dá uma carreirinha. Se esconde lá no lugarzinho e aperta o botão. Na verdade, é um local protegido por chumbo, para ele não receber a radiação. Beleza? Então, mecânica precisa de meio material. Eletromagnética não necessita de meio material. A gente vai discutir um pouco mais dessas ondas eletromagnéticas a seguir. Gente, vejam só. Aqui eu tenho um exemplo de ondas mecânicas. Eu tenho o som produzido por uma guitarra, por um tambor, uma membrana, o tímpano. Pô, o som é uma onda, claro. É uma onda mecânica. Então, o som precisa de um meio material para a sua propagação. Agora, vejam. Eu tenho aqui o espectro das ondas eletromagnéticas. Então, quanto maior for a energia da onda, maior é a sua frequência. E tem uma coisa que você vai perceber já já, que a gente vai mostrar na videoaula, que se a frequência aumenta, o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois ventos consecutivos, diminui. Por exemplo, eu pego aqui o infravermelho e eu tenho uma frequência, veja. A frequência do infravermelho está em 10 elevado a 14. Aqui eu tenho um comprimento de onda. Observe que se eu aumento o raio-x, 10 elevado a 18 a 10 elevado a 20. Se eu aumento a frequência, eu estou diminuindo o comprimento de onda. Tá? Então, professor, então as ondas de rádio e TV têm uma frequência menor e tem um comprimento de onda maior. Beleza? Joia. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês também uma coisa importante, tá? Eu vou classificar a onda em relação a ser longitudinal e ser transversal. Se a onda é longitudinal, a vibração e a propagação têm a mesma direção. E aqui eu coloquei, move-se paralela ao pulso. Isso é uma onda longitudinal. Você vai dizer, professor, dê um exemplo. O som. O som é uma onda longitudinal. É tridimensional, mas é longitudinal.
Ah, então eu posso polarizar o som. Não. O som não pode ser polarizado. Bom, e a transversal? A transversal é quando a vibração é perpendicular à propagação. Move-se perpendicularmente ao pulso. Professor, exemplo de onda transversal? Gente, cordas, a luz, qualquer onda eletromagnética ela é transversal. Beleza? Então agora nós já sabemos distinguir longitudinal e transversal. Agora, vejam a longitudinal aqui, vejam essa animação. Propagação e vibração têm a mesma direção, onda longitudinal. E como seria a transversal? Olha, onda longitudinal, propagação e vibração. Aqui são exemplos de longitudinais. Agora, e a transversal, ó? Vibração para cima, propagação nesse sentido. É perpendicular. Qualquer onda eletromagnética é transversal. Uma corda é uma onda transversal. Beleza? Bom, agora a gente vai falar dos tipos em relação às dimensões. A onda pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Gente, a unidimensional, ela tem apenas uma dimensão. Como estão vendo aí, o exemplo é uma corda. Professor, como seria com duas dimensões? Uma gota d'água. Quando uma pedra cai no lago, a propagação da água no lago. Tem duas dimensões. Vai assim e sobe e desce. Duas dimensões. E a tridimensional? Eu tenho uma onda eletromagnética. É uma onda tridimensional. O som é uma onda tridimensional que vai para as três dimensões. Então a onda pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Beleza. Agora nós vamos estudar a parte matemática. A parte que cai demais no Enem. O Enem cobra muito isso. Tá? Nós vamos falar de algumas coisas aqui. Ó. Eu tenho aqui o modelo de uma onda, tá? Uma onda transversal. E eu tenho aqui esses pontos, C1 e C2. Esses pontos C1 e C2 eu estou chamando crista de uma onda, crista de uma onda. E a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, o nome disso é comprimento de onda. Anote aí. Distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, eu tenho cristas. Então eu tenho crista 1, crista 2, vale 1, vale 2. E o nó está aqui, ó, onde fica o nó. Aonde zera. Tem o máximo, amplitude, tem a mínima, e aqui eu tenho um nó da onda. Amplitude. Toda vez que falar o nome amplitude, você vai lembrar de energia. Quanto maior a amplitude, maior a energia. Amplitude é essa distância aqui. Ó. Amplitude é essa distância aqui. Se a onda tem uma amplitude maior, ela sobe mais. E aqui eu tenho um comprimento de onda, lambda, que eu falei para vocês. Joinha, joinha. Aí vejam, equação da onda. Primeiro a gente tem que entender o que é período e o que é frequência. Período, você já imagina, é o tempo de uma repetição. Ou o tempo de uma partícula dar uma volta completa, uma circunferência, ou o tempo de uma repetição. Digamos um pêndulo. Ele vai e ele volta. Um período. Então, e o que seria a frequência? A frequência é o número de repetição através de um intervalo de tempo. Razão entre o número de repetição e a variação de tempo. Isso é frequência. Eu tenho a frequência cardíaca, eu tenho a frequência das cores, eu tenho a frequência de um controle remoto. Bom, frequência é tudo isso. Oscilação por tempo. Bom, aí a gente vai fazer a conexão. Período é o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. Eu vou substituir na fórmula. Velocidade é ΔS por ΔT. Velocidade, quem seria o ΔS? Seria o comprimento de onda. E quem seria o ΔT? O período. Como um é o inverso do outro, está aí. Esta fórmula. V igual a lambda_f. V, velocidade da onda. Lambda, comprimento da onda. F é a frequência. Então, presta atenção. Se a frequência for constante, lambda e velocidade são grandezas do quê? Diretamente proporcionais. Se a velocidade for constante,
em um mesmo meio, se eu aumento a frequência, eu diminuo a velocidade. Na próxima aula, nós vamos estudar os fenômenos ondulatórios, tá? Essa aula inicial a gente viu a parte da natureza da onda, a classificação e a parte matemática. Na próxima aula, teremos o que, gente? Teremos os fenômenos ondulatórios e as suas aplicações. Se você gostou dessa aula, gente, dê um joinha, segue no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Um grande abraço.